ou não vai à urna, e o perfil desse eleitor que faltou às urnas, né? A gente viu que regionalmente não teve tanta diferença assim no número de abstenções, mas para dois perfis especificamente, Barão, tiveram uma diferença muito grande. Em primeiro lugar, são os menos escolarizados, né? Imagina que 55% de quem não foi votar são os brasileiros com ensino fundamental incompleto. A metade daqueles brasileiros, daqueles mais de 30 milhões de brasileiros que não exerceram o seu direito ao voto. E eu falo, nesse caso, só direito, não obrigação, porque assim como os mais velhos, a partir dos 70 anos, não tem o voto obrigatório, mas os analfabetos também não têm o voto como voto obrigatório. E nessa eleição aconteceu dois fenômenos interessantes. Muita gente com escolaridade baixa não foi votar, e isso prejudica o ex-presidente Lula, que tem uma parcela maior do eleitorado nessa faixa de escolaridade, e nós tivemos 1,1 milhões de brasileiros de 70 a 74 anos que foram votar, a mais entre os eleitores mais velhos, porque aconteceu a prova de vida, né, que é aquele recadastramento que existe para os benefícios, como aposentadoria, por exemplo, em que as pessoas têm que de tempos em tempos fazer prova de vida, e esse ano o comparecimento como eleitor serviu como prova de vida, né, o que levou a 1,1 milhão de pessoas a mais votando, Barão. E tem algum tipo de campanha de mobilização justamente para levar as pessoas? As campanhas estão olhando para isso? Estão tentando tirar as pessoas de casa no dia da votação? Bem menos do que deveriam, Gabi. É óbvio que todos os candidatos recomendam aí que os eleitores votem, né, mas isso nem de perto está sendo da forma que deveria ser. Nós tivemos recentemente aí a entrada de um pedido no Supremo Tribunal Federal, no TSE, para que garanta os ônibus gratuitos para as pessoas votarem. Isso é bem importante, porque o custo do voto da baixa renda é maior do que o custo do voto da alta renda, ou seja, o preço que tem do transporte público, por exemplo, é muito maior entre os eleitores mais pobres, que também têm menos escolaridade. Por outro lado, nós temos aí uma série de estados que estão mudando a data do feriado para evitar aquela viagem de final de semana que poderia levar a um aumento da abstenção. Quem viaja nos feriados é mais o eleitor mais rico. O eleitor mais rico que hoje apoia mais o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ônibus gratuito, de alguma forma, possibilita que os eleitores mais identificados com o Lula votem mais. Adiar o feriado é um benefício para o presidente da República, para o incumbente candidato à reeleição, que tem uma parcela maior do eleitorado mais velho. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, né, há uma tentativa desesperada dos partidos fazerem com que os seus eleitores saiam de casa para votar, porque aqui não é obrigatório, né? No Brasil ainda o voto é obrigatório. E a gente vai ter eleições agora do meio de mandato, eleições legislativas importantíssimas, né, no Congresso americano em especial, e está rolando um negócio muito louco, porque durante a crise, o auge da pandemia aqui no país, tinha aquela história de não toma vacina, não é nada essa história de Covid e tal. E o que a gente viu é que muitos eleitores republicanos acreditaram nessa lorota e morreram. Então você tem uma quantidade muito maior de eleitores republicanos que simplesmente não vão poder votar porque não estão mais aqui, né? E agora o partido mudou a estratégia e falou: tomem a vacina, por favor, não completa uma guinada do discurso para tentar fazer com que tenha mais votos, olha só, na eleição que teremos agora em novembro. No Brasil tem obrigatoriedade, né, Renato? Mas digamos que essa obrigatoriedade nem todo mundo leva tão a sério. Estou dando risada sobre o processo de seleção natural eleitoral que ocorreu nos Estados Unidos, Barão. Vamos lá, historicamente, a diferença de participantes entre o primeiro e o segundo turno nunca é tão grande, né? Sempre a abstenção é maior quando
quando existem eleições para governador nos estados, a abstenção dos estados com eleição para governador é 2, 3 pontos maior do que em outros estados sem eleição. A gente sabe que se a abstenção do primeiro para o segundo turno passar dos 3 pontos, é bem provável que, considerando hoje o quadro eleitoral, a chance do presidente ser reeleito é muito maior, só que nunca cresceu tanto assim do primeiro para o segundo turno, né? Então é um cenário bastante difícil de ocorrer. Por outro lado, se nós tivermos aí uma abstenção muito parecida do primeiro e do segundo turno, dificilmente teremos um resultado diferente do que o que houve no primeiro turno. O desafio só é que no Brasil nós tivemos 20% de abstenção, nos Estados Unidos, se eu não me engano, 66% de comparecimento na última eleição do Trump com Biden, o que é bastante grande, dado que nos Estados Unidos o voto é opcional. Por que eu estou dizendo isso, Barão? Porque eleições mais polarizadas levam a uma abstenção menor.